E se a sua vida inteira estivesse construída sobre uma escolha que você nem percebeu que fez? Uma escolha que pode te levar a um encontro inevitável com um Deus que você decidiu ignorar. Olha ao seu redor. Vê como o mundo está cheio de pessoas buscando felicidade em todos os cantos, menos naquele que realmente importa. Você já parou para pensar por que tantos rejeitam a Deus, mesmo sabendo que Ele existe? Não é por falta de conhecimento. Não é por ignorância. É uma decisão, uma escolha deliberada que carrega um peso que muitos não querem enxergar. E hoje, quero te levar a refletir sobre isso, sobre o que significa virar as costas para o Criador que te formou, que te deu vida, saúde, talentos e tantas bênçãos que você talvez nem perceba. Imagine só, você acorda todos os dias, respira o ar que Ele criou, caminha sobre a terra que Ele fez, desfruta de um pôr do sol que é obra das mãos dEle. Mas e se, secretamente, você estivesse vivendo como se Ele não existisse? É impactante pensar nisso, não é? Receber todos esses dons e ainda assim desprezar o doador. Há algo mais ingrato do que isso? Viver como se Deus fosse irrelevante, como se falar sobre Ele ou se deleitar na sua presença fosse algo tedioso ou desnecessário. E o pior, muitos fazem isso com pleno acesso às Escrituras, com a mensagem do Evangelho tão clara por meio de Jesus Cristo. Não é um acidente. É uma rebelião silenciosa, uma ingratidão que ecoa como um grito no coração de Deus. Como pode alguém envelhecer, viver uma vida inteira e nunca dedicar um único momento de verdadeira devoção a quem te sustenta a cada segundo? E não se engane, essa escolha tem consequências. Você pode até tentar ignorar, mas há um julgamento vindo, um dia em que todos nós estaremos diante dele. O Deus que hoje alguns desprezam será aquele a quem terão de prestar contas. Isso não é algo que eu digo para assustar, mas para alertar. A Bíblia é clara sobre isso. Em Romanos 14:12, está escrito que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não há como fugir disso. E enquanto você vive, enquanto você desfruta do mundo que Ele criou, será que está caminhando para esse encontro com um coração preparado ou com as mãos vazias de gratidão? Mas não é só sobre a rejeição pessoal que precisamos falar. Há algo maior, algo mais alarmante acontecendo ao nosso redor. Você já percebeu como parece que o mundo está se afastando cada vez mais da fé? Como se as pessoas estivessem desertando da verdade, correndo atrás de qualquer coisa que prometa conforto ou prazer imediato. Isso não é coincidência. A Bíblia já nos avisou sobre isso há séculos. Em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1-3, Paulo escreve aos irmãos para não se deixarem enganar sobre a vinda do Senhor. Ele fala de uma apostasia, um grande afastamento da fé, que vai acontecer antes do dia de Cristo. Pense nisso. Um movimento de rebelião, uma deserção em massa da verdade. Será que não estamos vendo isso se desenrolar bem diante dos nossos olhos? Lembra dos Tessalonicenses? Eles tinham medo de que o arrebatamento já tivesse acontecido, de que tivessem sido deixados para trás na grande tribulação. Paulo precisou tranquilizá-los, dizendo que ainda não era o momento. Que essa apostasia precisava vir antes. E olha, isso não é algo que afeta só o mundo lá fora. Até dentro da igreja há sinais dessa deserção. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1-3, somos avisados que nos últimos dias alguns abandonarão a fé, seduzidos por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1-5, Paulo descreve como as pessoas serão amantes de si mesmas, egoístas, sem amor pela verdade. Isso não te lembra o que vemos hoje? Um mundo onde a fé verdadeira parece estar desaparecendo.
onde as pessoas preferem acreditar em mentiras que as fazem sentir bem do que na verdade que liberta. E aqui está um aviso que você precisa ouvir com atenção. Há doutrinas perigosas se infiltrando, até mesmo entre aqueles que se dizem seguidores de Cristo. Coisas que vão contra tudo o que a Bíblia ensina e que estão levando muitos a esse grande afastamento. Primeiro, há quem negue que Jesus é o Filho de Deus, ignorando o que o próprio Pai declarou em Mateus 3,17, quando disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Como alguém pode rejeitar algo tão claro? Segundo, há a ideia de que Jesus não é o único caminho para Deus, como se houvesse outras portas para a salvação. Mas João 14,6 não deixa dúvidas. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." E Filipenses 2, 9-11 reforça que todo joelho se dobrará diante dele. Não há outro nome, não há outro caminho. E terceiro, algo que me entristece profundamente: uma visão desvalorizada da Bíblia, como se ela não fosse a palavra de Deus. Como alguém pode desrespeitar algo tão sagrado, quando 2 Timóteo 3,16 nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus? Abacuque 2,2 nos manda escrever a visão, torná-la clara, porque ela é a verdade que nos guia. Rejeitar a palavra é rejeitar o próprio Deus. E eu te pergunto, você está segurando firme nessa verdade ou está sendo levado por essas ideias que parecem tão modernas, tão atraentes, mas que no fundo são armadilhas? É fácil se deixar enganar, sabe? O mundo está cheio de vozes que querem te convencer de que você não precisa de Deus, de que pode encontrar seu caminho sozinho. Mas eu te digo, com toda a certeza do meu coração, que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ele mesmo declarou isso, e a sua palavra não falha. Pensa comigo, por que tantas pessoas escolhem viver longe dele, mesmo sabendo disso? É como se houvesse um véu sobre os olhos, uma recusa em enxergar o óbvio. E talvez você esteja se perguntando, mas e se eu não me sinto tão longe de Deus? E se eu acredito nele, mas não vivo como deveria? Eu te entendo. Às vezes, a vida nos distrai, nos puxa para longe sem que a gente perceba. Mas a questão é, o que você está fazendo com o que sabe? Porque saber que Deus existe não é o suficiente. Viver como se ele não existisse, mesmo que você diga que acredita, é tão perigoso quanto rejeitá-lo completamente. Deus não quer apenas o seu reconhecimento. Ele quer o seu coração, a sua devoção, o seu tempo. Olha, eu não estou aqui para te julgar. Estou aqui porque sinto um peso no coração ao ver tantas pessoas caminhando para um futuro incerto, sem se darem conta do que está em jogo. E eu quero que você pare por um momento e reflita. Como está a sua relação com Deus hoje? Você está vivendo de um jeito que honra aquele que te deu tudo? Ou será que secretamente você também está aceitando os dons dele, mas ignorando o doador? Não é tarde para mudar. Deus é paciente, como está escrito em 2 Pedro 3,9. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele está de braços abertos, esperando por você. Mas essa paciência não dura para sempre. Um dia a porta vai se fechar, e você vai ter que enfrentar as escolhas que fez. E tem mais uma coisa que eu quero que você pense. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos que a Bíblia já descreveu como os últimos dias. Esse afastamento da fé, essa apostasia, não é algo que vai acontecer no futuro distante. Está acontecendo agora. Você vê isso nas notícias, nas conversas, na forma como as pessoas tratam a verdade como algo opcional. E eu te pergunto, onde você está nisso tudo? Você está firme na palavra ou está sendo levado pela corrente do mundo? Porque não dá para ficar em cima do muro. Jesus disse em Mateus 12,30 que quem não está com ele está contra ele. Não há meio termo. Então, deixa eu te desafiar com algo bem simples, mas poderoso. Hoje, agora mesmo, dá um passo em direção a Deus.
Não precisa ser algo grande, mas precisa ser verdadeiro. Talvez seja uma oração honesta, pedindo perdão por ter vivido longe dele. Talvez seja abrir a Bíblia, mesmo que por 5 minutos, e deixar que a palavra fale ao seu coração. Ou quem sabe seja decidir, de uma vez por todas, que você vai viver para honrá-lo, não importa o que o mundo diga. Porque no final, só uma coisa importa: estar pronto para o dia em que você vai encontrá-lo face a face. Não deixa isso para amanhã. Não ignora esse chamado que está batendo no seu coração agora. Deus te ama. Ele te criou para estar perto dele, para se deleitar na sua presença. E mesmo que um mundo ao seu redor escolha rejeitá-lo, você não precisa seguir esse caminho. Escolha hoje viver de um jeito que mostre gratidão pelo que ele fez por você. Escolha hoje se apegar à verdade, sabendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando esse dia chegar, quando você estiver diante dele, que você possa ouvir as palavras de Mateus 25:23. Muito bem, servo bom e fiel. Que essa seja a sua história, que essa seja a sua escolha.